Programa Cidadania Consciente, mais uma vez com você, para debater, refletir questões da nossa cidade e região. Hoje nós estamos com o engenheiro João Tomás. Engenheiro João Tomás, tudo bem? Tudo bom, Zezinho. É um prazer. Pois é, uma alegria ter você conosco. Você que acumula algumas participações, tudo referente à dimensão do labor e também da cidadania. Ex-vereador, presidente do Sindicato Metalúrgico, um especialista, né, na área de gestão ambiental. Você tem uma participação muito forte dentro da Comissão Ambiental Sul. João Tomás, de onde vem tantas variações e presença na sociedade? Bom, primeiramente eu queria dar meus parabéns pela iniciativa desse programa, um programa popular, né? Com certeza você vai fazer esse contraponto, né, entre a sociedade, entre o empresário, entre a questão ambiental, a questão social, a questão da mulher. Então é importante você diversificar o diálogo. Enquanto se abre esse espaço aqui, que é um espaço abençoado, né? Eu Amém. Fico muito feliz de estar aqui e até emocionado, porque isso aqui não é fácil fazer. Hoje a mídia é uma coisa que a gente não consegue colocar informação à disposição de todos, que às vezes o controle da sociedade massifica informações que não são tão concretas e não tão transparentes. Eu tenho certeza que esse programa aqui vai ser um diferencial. E com muito orgulho, eu já dou meus parabéns, né, o companheiro Zezinho, que fez essa abertura para mim, mas na realidade ele mesmo, né, na época antiga, Dom Valdir, secretário CSN, Pastoral Operária, você foi motivo para mim vislumbrar o seu caminho e eu sigo com você. E eu fico muito orgulhoso de estar aqui. Tá vendo? Essa é a delicadeza de um homem que tem a cidadania na sua referência. Mas, João, a ideia é transformar mesmo esse espaço, eu fico agradecido das suas palavras, mas transformar um espaço de debate das questões que a mídia oficial muitas vezes coloca de lado, ou nem colocam. E com toda a valorização dos profissionais de comunicação, que eu tenho muito carinho. Mas, João, o engenheiro, o superintendente há um tempo atrás, o sindicalista, essa formação, como que ela surge na sua vida? A gente pode você pode ficar feliz, né? Eu já creio que meus filhos já estão fora de casa, estão trabalhando, né? Eu tenho meus amigos. A gente pode ter uma opção mais de aproveitar a vida, né? Mas eu aproveito a vida, minha família também é assim, minha mulher também está nesse contexto, da gente ter um pouco mais de sentido na vida. E esse sentido faz esse convívio na área social. É você ter o privilégio de ter o seu conhecimento, né? E colocar esse conhecimento a serviço das pessoas, né? É uma visão cristã, é uma visão católica, e também tem muitas igrejas também que seguem essa linha, tá? Então, simplesmente é isso, é encontrar o sentido na vida, e você pode encontrar o sentido na vida olhando o amor que você tem em relação à área ambiental, na área trabalhista, área econômica, você se posicionar, às vezes você se posiciona dentro do executivo, às vezes você se posiciona dentro do legislativo, mas você volta sempre às suas raízes, que é essa raiz que nós estamos aqui. Voltar às raízes. A gente sabe que você tem uma formação, você vem do seu pai, né? Um ex-funcionário da CSN, um referente trabalhador na área da engenharia, e você atuou como engenheiro e é atualmente engenheiro metalúrgico na CSN. Agora, já pegando um pouco de um recorte, nós estamos vivendo um momento muito difícil da economia. E a gente sabe que você tem uma ligação muito forte de conhecimento e saberes da área da economia. Nos parece que há uma reengenharia no processo siderúrgico. Reengenharia essa que ou está mal cuidada ou então não tem uma manutenção. Estamos acompanhando uma série de acidentes dentro da usina. Você podia falar um pouco, isso é comum, essa quantidade de acidentes e morte dentro de uma empresa como a Companhia Siderúrgica Nacional? Olha, seria muito
infantil se a gente partisse de cara dizendo que está aumentando o acidente. Mas por que está aumentando o acidente? Primeiro você tem que então levantar essa curva, né, para a gente poder debater esse assunto, né? Porque apesar do ano passado aí 3 mortes fatais, e esse ano que nós já estamos em maio, 4 acidentes também fatais entre trabalhadores da própria CSN e das empresas terceirizadas. Então a gente tem que olhar isso, olhar com dados e fatos. Esse é uma questão que chama atenção, né? Tanto chama atenção que deixa a comunidade apreensiva, preocupada, porque saio de casa e eu fico até preocupado no caminho do retorno. Olha só, a gente tem que pegar e abrir essa questão junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com a empresa, junto com a CIPA, não é verdade? Porque você trabalhou na empresa também, você sabe que a gente sempre zelava as condições inseguras que podem levar ao acidente. E também quando você demite muita gente especializada, pessoal antigo de empresa, coloca rapazes, garotos novos, eles não tem aquela questão, aquela tarimba, né, de querer fazer o serviço num padrão mais de segurança, quer puxar mais a produção. E você também com essa questão do mercado que você acabou de falar, a gente não sabe até que ponto a questão do material que está sendo usado é um material que está nas condições de segurança, é um material que tem um preço menor, o gerente às vezes quer dar um resultado, aí ele administra de uma forma diferente. Mas tudo isso, a gente não pode criar e atacar qualquer empresa que seja, sem você ter esses resultados, essa discussão aberta, tá certo? Pois é, discussão aberta. O sindicato, como é que dialoga com a empresa diante de fatos como esse? Há diálogo? Nós temos diálogo com a empresa. O Sindicato dos Engenheiros tem diálogo com a empresa. O Sindicato dos Metalúrgicos também tem, né? Agora, essa questão de segurança é uma questão que tem que falar e abrir mais. O diálogo, ele nos coloca diante de situações que tem que haver compromisso, e compromisso sobretudo com a vida. Pretendemos até oportunamente dialogar com a empresa nesse espaço. Mas qual é o compromisso da empresa? O compromisso da empresa é produzir com qualidade, produzir com segurança, é isso. E atingir as metas dela sem uma empresa. Essa é o tema principal de todas as empresas. Agora, produzir com segurança, que é a questão que você está falando, então a gente tem que levar essa discussão. Mostrar os dados anteriores da CIPA, o número de condições inseguras que os cipistas estão levantando, e comparar com o passado, falar, olha só como é que as condições inseguras estão altas. A condição insegura é quando tem uma situação, pessoal, assim, olha, ali tem um buraco, alguém pode cair naquele buraco. Isso é uma condição insegura. Tem um fio, 440 volts lá desencapado lá, passando uma corrente. Certo. Essa é uma condição insegura, ela não poderia estar... A própria manutenção. Nós vamos chamar um breve intervalo e já voltamos numa conversa muito premente para o momento atual com João Tomás. Até lá. Sessões públicas da Câmara de Volta Redonda. Participe e fique por dentro dos assuntos que estão sendo discutidos pelos vereadores da sua cidade. Todas as segundas, terças e quintas, a partir das 6 da tarde. Com a sua participação, vamos construir uma Volta Redonda cada vez melhor. Câmara Municipal de Volta Redonda. Juntos, somos mais. Voltamos então no nossa entrevista com o engenheiro João Tomás. João Tomás, nós estávamos falando um pouco da questão do labor, da empresa. Só que esse labor, ele se relaciona com o espaço, um espaço de cidade. Como é que você percebe a relação da empresa-cidade? O que é possível melhorar? O que é preciso reconstruir? Afinal,
São 75 anos de Companhia Siderúrgica Nacional. É um marco que envolve a vida, envolveu a minha vida e continua envolvendo, e a vida de toda a comunidade. Essa relação, empresa-cidade. Olha, a gente tem passado, às vezes, momentos muito juntos, agora, mas atualmente não está. Já teve época em que a empresa tinha apesar de estar próximo da cidade hoje, a cidade não confia muito no que a empresa está falando. Falando aqui, do coração aberto, é um sentimento que eu tenho mesmo, que muitos estão compartilhando com isso. O que está faltando é a empresa quebrar essa corrente. Mas a empresa, ela não se apercebe desse conflito que há, ou desse distanciamento? Porque quando foi olha só, quando foi da época dos acordos coletivos, antes da privatização, aí teve a questão dos conflitos, das perdas das 3 vidas de trabalhadores, o exército entrou, isso aí foi ali que o negócio começou a pegar. Né? Porque antes não tinha isso não, antes era tranquilo, era uma coisa que tinha mais um equilíbrio social, equilíbrio geral. Agora, com o advento da questão da invasão da empresa pelo exército, aí a partir dali o negócio, né? Porque o negócio entrou em conflito, né? Aí depois você teve a privatização, aí caminhou para uma situação assim de rompimento. De rompimento e daquela sensação de você demitiu de 23 mil funcionários, hoje tem 8 mil, 9 mil. Então, isso cria um impacto social, econômico. É uma coisa natural que ocorre na cidade. Agora a empresa, para voltar a isso, para conquistar isso, é difícil. Eu reconheço que ela é difícil. E ela está até participando agora, tem ido nos movimentos sociais, e eu acho muito bom. Até aquele procurador, doutor Júlio Araújo, ele tem trazido, ele tem feito o convite com a CSN, porque é direto, a discussão é direta quando você põe os interlocutores para conversar, né? Isso tem sido, eu tenho percebido isso, que embora haja contrapontos, o Ministério Público tem feito um pouco, quase que uma mediação de trazer a CSN e colocar os atores da sociedade para um olho no olho. Agora, lamentavelmente, num recente encontro onde envolvia a direção da empresa e a comunidade, com a questão da ponte do Retiro, a empresa simplesmente não foi à reunião, embora tivesse assumido o compromisso de estar presente. Talvez tenha tido algum problema operacional, administrativo, que não tenha ido. Mas você acredita que essa provocação ao debate, ao diálogo, pode reconstruir aquela relação mais amistosa entre CSN e cidade? Eu não só acredito, como tenho certeza, que é o único caminho. Porque o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, né, você vê que eles entram no processo quando as duas partes se separam. Então, é igual o imã. Se botar o ímã positivo, o ímã não está lá. Não gruda. Polo positivo, não gruda. Então, negativo com negativo. Quando entra o Ministério Público, o que o Ministério Público faz? Um lado fica positivo, outro negativo, e junta. E o que o Ministério Público tem feito? E agora, no primeiro momento, o Ministério Público só atuou mais forte, entrando com ações, acatando reclamações da sociedade, com ações públicas, né? E agora já está menos. O que está acontecendo agora? Eu acho que nós já estamos entrando na segunda fase, porque a empresa foi lá, sentou... Então, aquele processo judicializante, ele está indo para um processo mais de acordos. Mas e se não há o cumprimento dos termos de ajustamento de conduta? Bom, aí já é Como que a gente relaciona isso? Talvez, e aí, por isso que nós já dissemos, oportunamente nós vamos convidar a representante da empresa para também dialogar conosco aqui. Mas você não acha que
Isso parece que isso está se travando em algum lugar. A gente sente que passos não estão sendo dados na construção dessa aproximação. Houve um primeiro momento de abertura, agora parece que travou. Como romper isso? Olha, eu acho que não está travando não, Zezinho, desculpa aí, mas a empresa está indo. Quando tem reuniões importantes, conferências, um assunto mais polêmico na área ambiental, na área de terras da CSN, ela está presente. Ela vai, põe lá, ouve, né? Antes ela não fazia nem isso. Mas isso é um trabalho importante do Ministério Público. Certo. Que colocou e falou assim, ó, é mais importante, o que as pessoas estão tomando responsabilidade? As empresas, até o prefeito. Pois o prefeito de Volta Redonda... Você falou uma coisa, a prefeitura. Até o prefeito, o procurador puxou a orelha dele, falou, não, vai fazer o plano de mobilidade da cidade, mobilidade urbana, você tem que fazer com a comunidade. Perfeito. Aí o prefeito, mais devagarinho assim, de repente puxaram a orelha do prefeito, o prefeito caiu lá no Ministério Público, conversou, entendeu? E o negócio está indo no caminho certo. Você falou uma questão interessante, voltada à questão da mobilidade urbana. Fala um pouquinho, a cidade cresceu, os espaços, né, que nós temos, eles têm uma apropriação, né, natural, né, histórica de 25% da parte urbana na mão da CSN. Como construir uma mobilidade onde há necessidade também da interlocução da maior empresa que está presente na cidade? Como é que se faz isso? Olha, o que o Zezinho está falando aqui é um assunto que eu acho que isso aqui deveria ter falado e começado e ampliado a discussão. Você vê qual é o importante desse programa. Você fala em mobilidade, eu estou falando de quê? Estou falando de uma cidade que tem uma segunda ou terceira frota de carro por quilômetro quadrado do Brasil, né? E que a zona urbana é pequena. Volta Redonda é pequena, só tem uns 180 quilômetros quadrados, por aí, 180. É pequeno. É pequeno, município pequeno. João, então, só um pouquinho. Nós vamos chamar o intervalo e nós vamos dar sequência falando da questão da mobilidade urbana e o impacto na comunidade. Aguarde. Futebol é na voz do locutor Energia Edilson Silva. Preparou, fez a finta, vai fazendo gol, bateu, é gol! Só falta você na Bradesco Esportes, a rádio que não para de subir. No nosso time, o goleiro Acácio, o zagueiro Gonçalves e o fenômeno Ronaldo Castro. Sintonize na Bradesco Esportes 91.1, a rádio do seu esporte. Na noite, na noite, em grande fase. Programa Cidadania Consciente, com entrevista com João Tomás. João Tomás, nós estávamos falando da questão da mobilidade e você estava fazendo um pouco do crescimento da cidade, da frota de carro. Isso também tem um impacto na questão ambiental. Associe mobilidade urbana e as questões ambientais. O que você pode relacionar? Olha só, mobilidade urbana e os impactos ambientais. Tem tudo a ver. Primeiro, a frota de carro nossa é muito grande, né? É uma das maiores do Brasil, uma terceira aí por quilômetro quadrado, já falei isso aqui. Então, a quantidade, né, de gases que são expelidas na combustão dos veículos... É maior que da CSN esse porco? Olha, vamos falar que é maior, aí você tem que separar cada macaco no seu galho. Vamos falar assim, por quê? Porque a CSN, ela é uma indústria, né, a maior da América Latina, a cidade cresceu em volta dela, tá certo? Uhum. E o progresso, na época do meu pai, era fumaça. E hoje o progresso é fumaça e saúde também, não é verdade? Então, eu vou falar da empresa, depois eu falo da questão dos veículos. A CSN, em vários momentos, ela tem alguns compromissos ambientais, até um pouquinho antes da época da privatização, de 93 para trás, e se transformou depois
em verdadeiros manuais, né, investimentos volumosos. Na época em 2000, a CSN gastou mais de 300 milhões de reais em obras ambientais. Então ela estava sanando aquelas dívidas ambientais do passado e projetando melhor. Exatamente. Mas isso está acontecendo no processo? Não, olha só. Quando tem essas obras, aí o que tem acontecido é que a empresa pega um volume grande de obras ambientais, vai fazendo, depois sobra lá um pedaço que não cumpriu. Aí vai o Ministério Público, vai o órgão ambiental do Estado, entra e a CSN tem que fazer um novo termo de ajuste, o TAC 2, né? E agora o TAC 2, então o primeiro TAC grande foi em 99 e 2000, o segundo foi em 2010. E agora, recentemente, esse ano, né, aquela reunião que nós tivemos pela Comissão Ambiental Sul, com a presença do secretário do Meio Ambiente, André Correia, nós mostramos as necessidades da cidade em termos de compromissos que a CSN estava assumindo, a questão da escória. Você teria uma lista dessas pendências que ficaram para trás? Algumas? Tem muito relacionada. As pendências maiores estão relacionadas com a questão do pó, tá certo? Sim. Porque aquele trabalho foi muito bem feito da Comissão Ambiental Sul, que mostrou que o pó, principalmente daquela área do bairro Retiro, Belmonte, Vila Muri, aquilo ali era pó metálico. Se você pegar o imã e botar o pó metálico, vai ser agarrado no imã. Já o pó dos carros, não. Então, se o pó está lá, você viu lá, nós pegamos uma vassoura lá e passamos lá numa quadra lá no bairro Retiro, olha, depois de 24 horas só, formou meio quilo daquele negócio, nós ficamos assustados, né? E aquilo no pulmão das pessoas idosas, jovens, reduzem até 30% da expectativa de vida. 30%. Mas além disso, ainda tem você fez um estudo, né, já pegando o gancho na questão hídrica. A poluição hídrica do Rio Paraíba do Sul também está um pouco nessa necessidade de reparação? A CSN na questão hídrica, ela tem alguns compromissos assim em relação a melhorar a questão das águas fluviais dentro dela, a questão do esgoto, tá certo? Está dentro do TAC também. É uma lista grande. Porque esse TAC que nós conseguimos recentemente tem isso aí, tem uma lista, é um TAC aí, um valor bem, mais de 100 milhões de reais, né, no TAC. Isso, mais de 100. Não, uns 170, né? 170 milhões, é o TAC número 3. E antes de entrar nessa resposta, eu tenho que falar a questão da frota de carro de Volta Redonda, que espelha essa quantidade monstruosa desses monóxidos de carbono. E aquilo, se você deixar uma janela aberta ali com o carro passando na sua casa, né? Abre uma janela, limpa o chão, faz o contrário agora, vamos fazer o teste, tira a CSN com pó metálico. Abre tua janela, deixa entrar. 3, 4 dias, sabe o que vai acontecer? Tira o chinelo, vai andando, teu pé fica pretinho. Aquilo é pó, é fuligem. Aquilo faz tanto mal como a poeira da CSN, tá certo? Por isso que é importante lá no Detran que aquelas vistorias lá sejam muito bem realizadas e aquela concentração de gases lá, né? Do carro a álcool, carro a gás, carro a álcool tem a menor incidência, né? Mas o carro a óleo, né? O carro diesel, os carros movidos a gasolina, aquilo na cidade tocando para cima. E quando o tempo esfria, a situação piora. No inverno, isso tem um impacto da saúde humana direta. O ar é um instrumento que mais tira a vida. O ar, né? Mais do que a água. Então a gente está atacando primeiro o quê? O ar. Quando você tem bronquite, as pessoas, as crianças e os idosos são os primeiros a serem atacados. E você tem em Volta Redonda uma situação de ar que não é boa. A situação do ar de Volta Redonda não é boa. Somando com a questão dessa frota de carro de veículos, que é muito grande, que exige então que o quê?
que o carro passe depressa. O carro não pode ficar parado soltando gás, soltando caminhão. Está soltando. Quando o trânsito flui, ele forma um corredor natural, como se fosse uma exaustão desses gases e dissipa menor no ar. A dissipação desse ar, você faz numa questão natural, tá certo? Com esse ar... João, você falou uma coisa do ponto de vista científico muito interessante. O fluxo de veículo, a mobilidade, mas isso depende de uma engenharia, por exemplo. Uma engenharia da rodovia do contorno. Ajudaria essa quantidade de caminhões que passam na cidade? Ajudaria também, não? Zezinho, passa por dia 1.200 a 1.500 caminhões direto em Volta Redonda. Sendo esses, tá, com 20% de cargas tóxicas e perigosas. E caminhões sem a devida... a devida identificação, né? Você vê hoje que hoje a Defesa Civil, quando para e faz aquelas blitz, você pega a gente lá, ó. Você pega essa pessoa, você passa caminhão até de explosivo. Dentro da cidade. No bairro São Geraldo, no bairro São João. Isso aí, rodovia do contorno, não saiu até hoje. Você vai tirar essa carga, além de ser uma carga de quantidade de caminhão volumosa, que estraga o nosso asfalto, estraga a nossa mobilidade. O município tem que gastar o dinheiro agora, porque aquela rodovia, quando passa ali do lado da linha férrea, qual é o nome daquela rua lá? 393. Aí aquilo ali estraga tudo, danifica tudo. Nós estamos com uma herança, isso é uma herança muito ruim. Aí você pega. Nós não podemos chamar isso de herança maldita, porque houve também bens, né? A gente tem... A cidade foi um marco de desenvolvimento e que agora há necessidade desses poderes da sociedade organizada fazer correções. Amigos, o João vai falar, mas vocês perceberam? Nós passeamos em várias situações difíceis da cidade, que é um desafio para a gente fazer correções. O João vai ter 30 segundos para tentar, ele vai voltar numa próxima oportunidade, para ele colocar, no meio de tudo que ele colocou, alguns sinais de esperança e de possibilidade. João. Beleza. Zezinho, quando o doutor Júlio Araújo entrou com o plano de mobilidade, segurou em relação ao prefeito, não estou entrando na questão política aqui, é importante você ter o relatório da cidade, das horas de pico, das pessoas, adulto, criança, da quantidade de veículo, tipo, que mistura tudo. Você tem a grande empresa, você tem a rodovia do contorno, você tem o fluxo de carro, que é altíssimo. Então, tudo isso, aí foi por isso que o Ministério Público entrou, sem esse relatório, para mostrar para você a situação, a gente não consegue. Bom, meus 20 segundos. Meus 20 segundos eu colocaria aqui hoje uma questão a seguinte. A sociedade hoje, que reclama, não é a sociedade que chega e propõe a solução. Né? Nós estamos num time muito grande de reclamar, tá? Nós estamos num time muito grande de não chegar e não assumir o seu papel social na sociedade. Porque quando a gente reclama e a gente participa, e principalmente as pessoas que estão naquele nível maior, estão nas universidades, têm os filhos formados, né? Venha para a gente, né? Porque nós temos muita gente hoje mais humilde, né? Que está precisando do nosso apoio, certo? Mas eles têm uma coisa importante, essa nossa sociedade. Eu diria que meu apelo é para trazer essas pessoas de conhecimento, sair do casulo deles, tá certo? Saia do casulo, venha participar com a gente, participa não só criticando, falando, mas dando sugestão e colocando seu coração para trabalhar com a gente. Nós ouvimos o João Tomás, colocar o coração nas coisas que faz, ser proativo. Essa é a nossa proposta. Programa Cidadania Consciente retorna na próxima quarta-feira. João, obrigado. Obrigado, Zezinho.